de Paulo Setúbal, a Marquesa de Santos. Capítulo 13. O Conselho de Ministros. No terreiro do Paço, desgraciosa e pesadona, erguia-se a vasta mole do Palácio Imperial. Era aí, como dizia o povo, o paço da cidade. Típico, verdadeiramente típico, o cenário que o enquadrava. Em frente, animando o panorama, o mar crespo, engaivotado, de um azul vaporoso. De um lado, como enfeite de arte, o clássico chafariz colonial. Nos fundos, ligado por singelo passadiço, o convento dos Carmelitas, transformado em capela imperial. De outro lado, rígido e maçudo, o casarão da Câmara e Cadeia. Foi aí, no recinto da Câmara, nesse antigo aljube da corte, que se instalou, em 1823, a Assembleia Constituinte. Naquele dia, ao voltar da casa do padre, o Chalaça deu com desusada massa de povo, barulhenta e arruaceira, a bramir nas imediações da Constituinte. A agitação era desordenada, tumulto bravio e ameaçador. Só se ouviam exclamações coléricas. Morra o pé de chumbo! Abaixo a canalha portuguesa! Eis que chega um popular. Vem flamante. Antônio Carlos está soberbo, exige a prisão imediata dos agressores. Que está dizendo imediatamente, e disse mais, com toda razão, que o insulto não foi feito só ao Pamplona, foi a todos os brasileiros. Que delírio! Daquela horda de amotinados, tocados com ferro em brasa no seu bairrismo, partiu vasta exclamação de júbilo. Viva Antônio Carlos! Viva! O Chalaça viu aquela efervescência. Compreendeu logo as vantagens que iriam tirar os Andradas dessa rusga entre brasileiros e portugueses. Nada mais fácil do que, naquele momento de tempestuosa paixão, fazer vibrar o nacionalismo dos brasileiros. O perigo era iminente. O Valido, saltando em São Cristóvão, galgou a 4 as escadarias do Paço, mas não conseguiu falar com o imperador. Sua Majestade, fechado no salão de despachos, conferenciava reservadamente com o ministro da Guerra. A notícia do motim já havia estourado na quinta. Por isso, formigando por saguões e corredores, ia grande alvoroço de gente. Entra e sai cortesãos, vai e vem de oficiais,
estavam todos sôfregos por notícias. O Chalaça pôs-se a passear pela antecâmara. Eis que o João Carlota entra afobado. "Ah, senhora Dona Domitila de Castro!" Faça entrar. A encantadora paulista, numa elegância de sedas e de rendas, derramando em torno sadio aroma de água de cheiro, penetrou, como radiosa primavera, na antecâmara onde estava o Chalaça. Trazia ao lado, como escudeiro, um Moraizinho. O lindo moço, muito esbelto e muito louro, faiscava na sua farda de tenente. O secretário recebeu-os com júbilo. "Deus a salve e guarde, senhora Dona Domitila! E você, Moraizinho, como vai isso? Bons olhos o vejam!" Ambos apertaram amistosamente a mão do valido. "Viva a Chalaça!" Dona Domitila, com seu sorriso capitoso, com aquela sua graça envolvente, foi indagando, muito interessada. "Então, Chalaça, que há?" Dona Domitila, desde que se alçara às culminâncias de primeira-dama, não mais tratava o secretário privado com aquela deferência de antigamente, senhor Francisco Gomes. Agora era simplesmente Chalaça. "Chalaça, você..." "Então, Chalaça, que há? Que história de motim é essa?" "Pois Vossa Senhoria ainda não sabe. É um motim grave." "Conte-me as notícias. Eu soube apenas do espancamento do Pamplona. E agora, vindo pelo terreiro do Paço, vi grande algazarra na praça e vivas e morras. O caso, ao que parece, está tomando vulto." "É um caso muito sério, senhora Dona Domitila. Imagine que os Andradas levaram o caso Pamplona ao conhecimento da Assembleia. E, já agora, diante do barulho que estão fazendo, não se trata mais de umas simples bordoadas num boticário. Trata-se, imagine um pouco, de um ultraje feito à nação. Foram os portugueses que espancaram os brasileiros. E lá estão eles na tribuna a incendiar com seu palavrório o bairrismo dos nacionais." "E Dom Pedro?" indagou Dona Domitila. "Que diz Dom Pedro de tudo isso?" O Chalaça não pôde responder. O senhor ministro da Guerra, com ar preocupado, atravessou a antecâmara. O tenente Moraes perfilou-se. O ministro, ao avistar Dona Domitila, saudou-a com afável sorriso. A paulista dirigiu-lhe uma palavra. "Sua Majestade ficou só, senhor ministro?" "Ficou, excelentíssima." Numa reverência muito gentil, o ministro desapareceu sob o reposteiro que o Chalaça, pressuroso, suspendia. Dona Domitila
sempre cativadora, sempre com seu fino sorriso a esvoaçar-lhe nos lábios, virou-se para o tenente. Adeus, Moraizinho. Vou falar ao imperador. Não se esqueça de levar a Mata-Porcos todas as notícias do motim. E estendeu-lhe a mão. O Moraizinho seguiu com os olhos muito lânguidos e muito compridos aquela mulher embriagante que sumia sob o reposteiro. Instantes após, seguida do Chalaça, Dona Domitila beijava, com leveza e graça, a mão do imperador. E com um interesse ansioso: Então, que há? É um motim muito grave, é? Vosmecê não se assuste, redarguiu Dom Pedro. Os Andradas é que estão envenenando o caso. Aqueles homens são adversários implacáveis. E ali, em presença de ambos, Sua Majestade, depois de narrar o espancamento do Pamplona, explicou a situação. O caso, como estão vendo, é muito simples. Umas bordoadas, nada mais. Era só prender os agressores, 2 semanas de xadrez e pronto. Estava liquidada a história. Mas surgiu, infelizmente, uma complicação séria. É o que vai embaraçar a solução do acidente. Imagine que os militares, à vista do motim, tomaram decididamente o partido dos seus camaradas. E agora, coligados e solidários, já fizeram sentir ao ministro que não admitem punição alguma aos espancadores. Nesse caso, aparteou a paulista, a situação tornou-se melindrosa. Melindrosíssima, resmungou o imperador. E com um sorriso mau, sorriso ressumante de fel, o que é preciso é dar uma lição aos Andradas e fazer calar a boca desses desordeiros. Aquilo é uma corja, não há quem os ature. E sopitoso, com ar sombrio: hoje à noite, aconselho, mandei reunir o ministério. Vou dizer aos ministros bem claramente tudo o que penso e tudo o que quero. Dona Domitila atalhou sorrindo, com um jeito brejeiro e trêfego. Se houver necessidade de um ministro, Vossa Majestade, não se esqueça do desembargador. O Chalaça soltou uma gargalhada sonora, saída da alma. Quem? O desembargador? O Ferreira França? Meu Deus! O próprio Dom Pedro achou graça no pedido e, rindo-se: que ideia! Mas vosmecê não sabe, então, que o Ferreira França é o juiz mais sem autoridade da corte? Dona Domitila não se perturbou. Antes, com uma vozita cativante: que gente sem coração! Não digam isso do meu pobre amigo, coitado do desembargador! Um homem tão agradável. Ainda ontem, em minha casa, ele dizia a meu pai: a minha maior ambição, senhor coronel, é ter uma ocasião, qualquer que seja, para mostrar ao imperador o
quanto eu sou dedicado à Sua Majestade. Pois a ocasião há de chegar, disse Dom Pedro, continuando a rir. Há de chegar. Quem espera sempre alcança. Nisto, afogueado e anelante, o João Pinto rompe pelo salão adentro e, estacando diante do grupo: grandes novidades! A sessão da Constituinte foi tumultuosíssima. Os populares invadiram o recinto e que berreiro, que gritaria do inferno! Todo mundo clamava por justiça. Que? O pior é que a maioria dos deputados está com os Andradas, tudo contra o governo. Os paulistas arrastaram a Constituinte inteira e os deputados, acuados pelo povo, exigem a punição dos espancadores. Meu Deus! Bradou Dona Domitila assustada. E agora? Como vai ser? Agora, continuou João Pinto, para liquidar a questão, vem marchando para São Cristóvão vários regimentos de infantaria. Parece que esses regimentos, diante da atitude dos deputados, querem fazer calar os papagaios da Constituinte. Mal acabara de contar essas retumbantes coisas que, já ao longe, reboando na distância, começou a ecoar confuso rumor de cornetas e tambores. Pelas janelas do salão, donde se descortinava o horizonte, todos os do grupo, com um olhar sôfrego, divisaram as fardas empenachadas dos regimentos que vinham tingindo de vermelho o caminho da quinta. Todos, ao contemplarem lá embaixo aquele ondear de uniformes, aquele marchar estrepitoso de soldados, compreenderam nitidamente a gravidade do momento. Dom Pedro, os dentes rilhantes, exclamou, sombrio e ameaçador: Ah, esses Andradas! Esses Andradas! É preciso acabar com essa corja! A situação tomou um aspecto angustioso. Dona Domitila sentiu bem o melindroso do instante. Levantou-se de pronto. Vou-me embora. O imperador precisa de todos os seus momentos. Dom Pedro estendeu-lhe a mão. A favorita beijou-a com a mais brejeira gentileza e saiu. Saiu, deixando no coração borboleta do imperador luminosa impressão de sedas e de joias. Nessa noite, em São Cristóvão, houve conselho. O assunto a deliberar era dos mais graves. A situação, no momento, das mais críticas. Os ministros, ao penetrar no salão dos despachos, vinham sombrios e taciturnos. Tinham todos, a lhes sulcar a testa, fundo vinco de preocupação. Às 8, precisamente, o ministério estava completo.
O reposteiro verde, que caía sobre a porta do fundo, franziu-se de súbito. Dom Pedro surgiu, com uma solenidade que lhe era pouco habitual. Assumiu, seco e ríspido, a presidência do conselho. Meus senhores, a Constituinte deixou de ser a Assembleia dos Representantes da Nação. E agora, na mão dos Andradas, um antro de facciosos. Uma casa de arruaceiros. Esses homens, depois de apeados do poder, só pensam em levar o país à desordem e ao terror. Sacrificam tudo, até o bem da pátria, pela ambição política. Ora, para os grandes males, grandes remédios. Assim sendo, eu só vejo, para resolver a situação criada pelos deputados, este único alvitre: dissolver a Constituinte. Os ministros arrepiaram-se. Nenhum tugiu. A deliberação era de alta responsabilidade. E todos, no fundo do peito, sentiram bem o atrevimento e a gravidade da medida. Dissolver a Assembleia? Sufocar a mais velha aspiração dos brasileiros? Voltar, de novo, ao regime absoluto? Dissolver a Assembleia? Oh, era seríssimo. Mas Sua Majestade fingiu não compreender o silêncio de morte que caíra entre aqueles homens. Abriu a sua grande pasta de couro. Tirou de dentro um decreto já lavrado. E apresentando-o ao velho desembargador Tinoco, ministro da Justiça, ordenou autoritariamente: Senhor desembargador, queira referendar como ministro da Justiça o decreto da dissolução. Dom Pedro molhou a pena no tinteiro. Depois, com um gesto incisivo, gesto de mando, apresentou a pena ao ministro. Dom Pedro, aquele moço tão liberal e tão constitucional na aparência, era, no fundo, tão despótico e tão absoluto como a longa fieira dos seus avós. Todos os olhares fixaram-se avidamente na pessoa veneranda de Sebastião Luiz Tinoco. Uma angústia, um peso na consciência, uma repugnância sufocava a todos. O ministro da Justiça ouviu a ordem. E ali, como um autômato, pegando na caneta, curvou-se sobre a mesa para referendar o decreto. Súbito, no momento em que ia lançar a primeira letra do seu nome,
violento assomo de revolta sacudiu-o. Arremessou a caneta ao chão. Resoluto e impávido, o velho exclamou com dignidade: Senhor, a pena treme. Não posso assinar este decreto. Foi um alívio, um desabafo. Carneiro de Campos, primeiro-ministro, recobrou o ânimo. Levantando-se com pausa e acerto, ousou ponderar várias coisas criteriosas. E terminou: dissolver a Assembleia, Majestade, é voltar ao regime absoluto, é retrogradar. Ora, como ministro do Império, eu acho essa medida um erro. Sou contra a medida. João Vieira de Carvalho, ministro da Guerra, levantou-se também e, singelo, sem oratória: voto contra. O povo pediu a Constituição. Foi-lhe prometida essa Constituição. Não se pode, portanto, faltar à palavra. Dom Pedro tornou-se sombrio. A sua vontade, o desejo que o acutilava, era o de esganar ali aqueles 3 homens. Impulsivo, com aquele seu despotismo ingênito, sem poder mais tolerar, como nunca tolerou, que alguém se antepusesse à sua vontade, bradou em pleno conselho, borrascosamente: pois aqueles dentre os senhores que não estiverem de acordo com as minhas ideias, só tem um caminho a seguir. Um único e bem claro. Os 3 ministros, diante da alusão, não hesitaram. Todos os 3, movidos pelo mesmo ímpeto, pediram imediatamente a demissão de suas pastas. Foi-lhes concedida ali mesmo, sem titubear. E o Conselho de Ministros, a um gesto de Dom Pedro, dissolveu-se naquela noite, taciturnamente. O imperador fremia de cólera. Aquela recusa espetaculosa acirrou-lhe ainda mais o autoritarismo. Mas não se entibiou um minuto. Naquela mesma noite, em companhia do Chalaça, recompôs o ministério. Primeiro-ministro, o Paranaguá. Ótimo! Bradava o Chalaça. Não pode ser melhor! Guerra, o Rio Comprido. Muito bem lembrado. Fazenda, o Maricá. De repente, cruzando os braços, sem saber como resolver um grande embaraço: e justiça, Chalaça, e justiça! Quem me há de referendar
o diabo deste decreto. O Chalaça sorriu, maldoso, com um clarão pérfido nos olhos. Vossa Majestade tem um homem a calhar. A calhar? Não atino. O Chalaça, então, com um gesto de triunfo, lembrou com ênfase. E o Ferreira França? É o candidato da senhora Dona Domitila. É verdade. Nem me lembrava mais. A Titília teve uma grande ideia. Vamos lá, Chalaça, corra à casa do homem. E nessa mesma noite, horas mortas, o desembargador Clemente Ferreira França referendava, como ministro da Justiça, o decreto da dissolução. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!